Muito bem, estamos de volta para continuarmos o estudo da legislação da Guarda Civil Municipal do município de Pacajus, aqui no Ceará. Temos ainda algumas leis integrantes de nosso conteúdo programático para estudarmos aqui durante o nosso curso, tá? Assim como eu falei no bloco anterior, eu reitero que as leis, elas são muito tranquilas, apesar de algumas serem um pouco mais extensas, mas na sua grande maioria, aquela quantidade enorme de leis lá do edital, são leis pequenas, leis autoexplicativas, com a linguagem clara, objetiva e direta. Significa dizer que se você ler com atenção, revisar, resolver alguns exercícios, você não vai ter dificuldade aí para acertar as questões no dia da sua prova, tá bom? Então, eu já lhe convido a acompanhar comigo aqui na tela a próxima lei aqui, integrante de nosso curso, que faz parte aí do conteúdo programático do seu concurso, tá? Acompanhe comigo na tela, vamos lá. Nós vamos agora para a lei 627 de 18 de janeiro, 18 de janeiro de 2019, tá? Muito bem. Nós vamos aqui na sequência, né? Muita gente pergunta se a Guarda de Pacajus, ela tem o porte de armas, se trabalha armada, se não trabalha. É uma das principais perguntas que a gente recebe aí quase que diariamente. Então, esta lei, ela vai exatamente regulamentar o uso de arma de fogo, de calibre permitido e também de uso de equipamento de menor potencial ofensivo pela Guarda Civil Municipal de Pacajus e daí outras providências, tá? Então, exatamente esta lei, a Lei 627 de 2019, que vai regulamentar o uso de arma de fogo aí por parte dos integrantes da Guarda Civil Municipal de Pacajus, ok? Simbora para o artigo 1º, nós temos aqui do uso da arma de fogo. O guarda municipal que comprovar a realização de treinamento técnico poderá ter autorização para portar arma de fogo. Observe, em serviço e fora de serviço. Muita gente pergunta. Observadas as normas estabelecidas na legislação aplicável e nesta lei. Perceba que a lei, ela traz uma condicionante, ela diz logo assim de cara para nós, ó. A lei diz logo assim: o guarda municipal, ele precisa o quê? Comprovar a realização de treinamento técnico. É meio óbvio. Se ele quer portar arma, ele tem que ter a habilitação, qualificação, treinamento, ele tem que ter o conhecimento técnico. E é isso que o artigo 1º ele está dizendo para nós. Outro detalhe bem importante é que o artigo diz o seguinte: o porte de arma, caso seja concedido, ele será concedido para que o profissional porte a arma em serviço e fora do serviço. Logicamente que existem regras, existem normas que são previstas com a finalidade de regulamentar a questão desse porte em serviço e também fora dele, tá? Parágrafo único, o treinamento técnico previsto no caput deverá ser de, no mínimo, 60 horas para porte de armas de repetição e 100 horas para porte de armas semiautomática. Isso a gente falou, inclusive, no bloco anterior, reiterado aqui, no mínimo 60 horas para porte de armas de repetição, 100 horas para porte de armas semiautomáticas, tá? Ok? Muito bem, atente para essa informação. Do porte de arma de fogo, né, artigo 2º, o porte de arma ele será autorizado ao guarda municipal diretamente pela Polícia Federal. Observe, o porte será autorizado ao guarda municipal pela Polícia Federal. Parágrafo único, essa é a regra, né? Quando firmado o convênio entre o município de Pacajus
e a própria Polícia Federal e durante a sua vigência, o porte de arma será autorizado pelo prefeito ou a quem este expressamente delegar a atribuição. Então, nós temos aqui duas situações. Nós temos a primeira situação, que o porte ele será autorizado ao profissional diretamente pela própria PF, pela própria Polícia Federal, e nós temos a segunda situação, que é o porte autorizado pelo prefeito ou a quem este expressamente delegar essa missão, quando houver aí um convênio, quando for firmado um convênio entre o município de Pacajus e a Polícia Federal. Então, você precisa atentar no eventual questão, se a questão fala de convênio ou não. Falou de convênio, o prefeito autoriza. Não falou de convênio, a própria Polícia Federal é quem autoriza o porte ao profissional. Artigo 3º, o porte de arma de fogo, ele será autorizado ao guarda municipal em serviço e fora de serviço, nos limites territoriais do estado do Ceará. Olha que informação importante. Então, nós temos aqui o artigo 3º que trata da autorização para o porte de arma de fogo ao guarda municipal em serviço e fora dele. Outro detalhe, nos limites territoriais do estado. Atente, observe que a lei não está falando nos limites territoriais do município. A lei está falando nos limites territoriais do estado, ou seja, o porte de arma com validade estadual. Porte de arma com validade estadual, ok? Agora, uma vez sendo concedido este porte ao profissional, ele poderá ser suspenso, seja de forma temporária, seja de forma preventiva. O detalhe é que isso vai ocorrer quando, de acordo com a lei prevista aí no artigo 4º, isso pode ocorrer, né? Observe que tem aí poderá ser suspenso temporário ou preventivamente, quando a conduta do guarda for considerada inadequada pelo comando da Guarda Municipal. É a primeira possibilidade. Por determinação da Corregedoria da Guarda, é a segunda possibilidade. Por fim, quando o profissional estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, se ele vier a responder a inquérito policial, se ele vier a responder a processo judicial pela prática, seja culposa ou dolosa de infração disciplinar, de contravenção penal ou de crime, tá? Então, olha só como esse artigo 4º ele é importante aqui para nós, né? A suspensão temporária ou preventiva aí do porte de arma, tá? Muito bem, artigo 5º, o guarda municipal que estiver licenciado para tratar de interesse particular ou para tratamento médico, ele terá suspenso o porte de arma enquanto perdurar o afastamento, salvo se expressamente autorizado pela autoridade competente. Então, nós temos uma situação bem peculiar nesse artigo 5º, tá? Olha o que ele está dizendo para nós. Ele está dizendo que se o guarda estiver afastado tratando de interesses particulares, ou se ele estiver licenciado para tratar de sua saúde, para tratamento médico, como regra, ele terá aí o porte de arma de fogo suspenso. Ora, está tratando de interesse particular, está tratando de sua saúde, ele terá então o porte de arma suspenso. Agora, isso durante o afastamento. Agora, existe a exceção? Existe a exceção, salvo se expressamente for autorizado aí a continuação desse porte pela autoridade competente. Ok? Show de bola, simbora para o artigo 6º, o guarda municipal ele perderá o porte em caráter definitivo. E aqui merece um destaque, né? Perderá o porte em caráter definitivo. Perderá o porte em caráter definitivo. Quando é que isso acontece? Olha só, o guarda ele perderá o porte em caráter definitivo, caso seja condenado após apuração de fatos que ensejaram a suspensão temporária ou preventiva,
conforme decisão proferida em processo, seja administrativo ou seja processo judicial. Então, cuidado para não confundir a suspensão do porte, a suspensão, obviamente, se a suspensão ela é temporária, provisória, com a perda definitiva do porte. Isso vai ocorrer quando? Quando ele for condenado, né? Quando ele for condenado, após a apuração dos fatos que ensejaram a suspensão temporária ou preventiva através de uma decisão em processo administrativo ou processo judicial, ok? Beleza? Show de bola, sem maiores dificuldades, os 6 primeiros artigos muito tranquilos, sem maiores dificuldades, a gente vai adiante. Simbora para o artigo 7º, falar da cautela de armamento e munição. As armas de fogo e as munições, elas pertencem ao patrimônio do município e serão fornecidas ao profissional a título de cautela. Então, o cara está lá, ele é profissional da Guarda de Pacajus, participou de todo o treinamento de qualificação, está devidamente habilitado, ele vai receber uma arma de fogo, obviamente com as suas munições. Aquela arma e aquelas munições, elas não pertencem ao profissional no momento que ele recebe, ele passará a partir daquele momento a ter a guarda, né? A cautela daquela arma, daquelas munições. Na realidade, ela pertence, né? As armas e as munições pertencem ao patrimônio do município. E o guarda, ele receberá, né? Ele ficará responsável a título de cautela, e essa cautela, de acordo com a lei, ela possui 2 modalidades. Pode ser uma cautela diária, por dia. Pode ser uma cautela por 12 meses, seguidos ou não, chamado de cautela anual, sujeita à prorrogação por igual ou diverso prazo, a critério do comandante. Então, não tem como errar uma eventual questão disso aqui, pelo amor de Deus, tá? Cautela é um meio utilizado aí pelo município para fornecer a arma e a munição ao integrante da instituição devidamente habilitado. Essa cautela ela pode ser diária ou ela pode ser anual, por 12 meses, que podem ser seguidos ou não. Quando eu falo de cautela anual, eu tenho que lembrar o seguinte, que esse prazo ele pode ser prorrogado, seja por igual período ou por período diverso. Isso fica a critério de quem? Do comandante da Guarda Municipal. Não é a critério do prefeito, não é a critério da corregedoria, não é a critério do secretário de segurança do município, não é a critério da Polícia Federal, é a critério do comandante da Guarda Municipal, ok? A cautela de armamento e munição institucionais não será autorizada ao Guarda Municipal que incorrer nas situações previstas no artigo 4º desta lei, e a gente já viu aqui que todas essas situações previstas no artigo 4º, elas incidirão aí na suspensão do porte, então o guarda não poderá ter a cautela da arma, tá? E ainda falando de cautela, o artigo 8º ele diz o seguinte, que a cautela diária de armamento e munição, ela far-se-á por meio de registro em livro de carga e controle de armamento. É uma informação bem simples, tá? Então, falou em cautela diária, nós temos aqui a seguinte situação, registro em livro de carga e controle de armamento. A cautela anual, por sua vez, ela será feita mediante termo de responsabilidade e cautela de armamento e munição conforme modelo constante no anexo do anexo 11 deste decreto. Isso aqui é um erro, né? Nós estamos aqui em uma lei, só para a gente deixar claro aqui, mas eles citaram ali decreto lá no final do artigo 9º, tá bom? Independentemente da modalidade de cautela, o guarda municipal ele será o responsável pela guarda, pela manutenção do armamento e pela munição e da munição, obrigando-se a repará-los ou repô-los quando houver culpa
em casos de dano, extravio, furto ou roubo, sem prejuízo das demais medidas administrativas, civis e penais cabíveis, ressalvados os casos fortuitos e de força maior, ou atos praticados em legítima defesa, exercício regular de direito, ou indispensáveis à remoção de perigo iminente. Ok? Então, está só aqui citando quão grande é a responsabilidade do profissional que detém aí a cautela daquela arma, tá? Ele fica aí com essa grande responsabilidade de manter o armamento, de reparar, se for o caso, de repor, tá? E aí é isso que o artigo está dizendo, sob pena de ter que responder aí, eventualmente aí, em razão de medidas administrativas, civis e penais, conforme o caso, tá bom? Muito bem, vamos para o próximo artigo, artigo 11. O guarda municipal, ao portar arma de fogo em serviço e fora dele, deverá portar a carteira de identidade funcional e o registro de arma de fogo. Isso é uma obrigação, isso não é uma faculdade, não é uma possibilidade. Isso é obrigatório, tá? O porte de arma de fogo, seja em serviço ou fora dele, é a carteira de identidade funcional. Ou seja, eu sou guarda municipal, um exemplo, estou com a arma da instituição, estou portando a arma da instituição, seja em serviço, seja na folga. Eu obrigatoriamente devo estar com a minha carteira de identidade funcional e com o certificado de registro daquela arma. Isso está previsto no artigo 11, tá? Ok? Muito bem. Parágrafo único, sob pena de responsabilidade, tá? A carteira de identidade funcional do guarda municipal deverá informar a existência de autorização para o porte de arma de fogo funcional e as condições em que o porte será exercido. Muito bem, tá? Bem tranquilo até agora, uma lei aí sem maiores dificuldades, a gente consegue realmente aqui entender tranquilamente. Espero que você também esteja com essa impressão de que a lei é bem tranquila, tá? Artigo 12 do controle do armamento. O armamento institucional deverá ser armazenado em local denominado armaria, tá? Armaria. Em alguns órgãos, o local de armazenamento deste armamento recebe um nome diferente, né? Recebe o nome de reserva de armamento, por exemplo. Em alguns outros, recebe o nome de paiol. Aqui, para efeito de prova, o nome do local onde as armas são armazenadas é denominado armaria, com acesso restrito e controlado, que conterá dispositivos de segurança físicos e eletrônicos. Muito bem, parágrafo único. A armaria deverá conter paredes em alvenaria de concreto, além de portas e janelas, contendo grades metálicas, alarmes sonoros e vigilância por imagens, tá? Eu achei bem interessante essa previsão aqui da lei, de tratar até como é que será feita aí a armaria, né? O local onde são armazenadas as armas de fogo da instituição, tá? Achei interessante, fala até das paredes em alvenaria, além de conter portas, janelas, grades metálicas, alarmes, né? Isso foi bem interessante, confesso que ainda não tinha visto isso aqui em outras leis, tá? O controle do armamento será exercido por guarda municipal especialmente designado, tá? Então, nós teremos aí alguém que normalmente chamamos de armeiro, mas isso na prática, tá? Aqui o controle ele será exercido por um guarda municipal especialmente designado, né? Especialmente designado aí para cumprir essa missão. Então, ele terá aí a missão de manter a organização da reserva de armamento. Perceba, a reserva é a armaria, né? Ele chamou de reserva bem aqui. Registrar e inventariar o armamento em livro próprio e fornecer relação pormenorizada
que integrará o inventário patrimonial municipal. Exercer o controle referente à entrada e saída de todo armamento. Realizar manutenção preventiva do armamento. Efetuar mensalmente uma inspeção no material, devendo encaminhar relatório da inspeção ao comando da Guarda Municipal, que adotará as providências cabíveis à substituição, reposição ou baixa no armamento. Parágrafo único. A saída do armamento está condicionada à assinatura do termo de responsabilidade pelo Guarda Municipal constante no anexo 2 desta lei, tá? Então, esse artigo apenas traz aí algumas das missões do responsável pela reserva de armamento, pela armaria, conforme citado. Artigo 14, o controle da munição será exercido também por guarda municipal, que será designado especialmente para essa missão, onde ele deverá registrar a munição em livro próprio, exercer o controle referente à entrada e saída de munição, comunicar diária imediatamente ao comando da guarda toda perda, falta, dano, extravio, furto, roubo ou uso de munição. Realizar a conciliação das informações diárias recebidas dos guardas sobre o uso da munição. Realizar mensalmente a inspeção do material, devendo encaminhar relatório ao comando da guarda. E, por fim, a entrega da munição está condicionada à assinatura do termo de responsabilidade também, tá? Show de bola, tá bom? Muito bem, nós vamos encerrar este bloco por aqui. São muitas informações, espero que você esteja conseguindo assimilá-las. Eu sugiro que você leia na íntegra o disposto na lei, faça aí as suas anotações, pause o vídeo, releia, reveja, resolva questões. Tenho certeza que você não vai ter maiores dificuldades no dia da sua prova. No próximo bloco, a gente continua falando aí sobre armas de fogo e também sobre as armas de menor potencial ofensivo utilizadas pelos profissionais da Guarda Municipal de Pacajus aqui no Ceará. Um grande abraço e até o próximo vídeo.